Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e com o tema o Pai Nosso, não é? A base da oração que Jesus nos ensinou. E talvez esteja a perguntar, mas a oração do Pai Nosso não é só aquilo que o Senhor nos ensinou? E eu quero dizer, não é só aquilo que o Senhor nos ensinou, porque tem algo profético na oração que o Senhor nos ensinou. E é isso precisamente que eu quero partilhar com os irmãos, para que entendam o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso. E como texto base, eu escolhi Mateus no capítulo 6. Em Lucas também tem, apesar de que não é completa, então está baseada em Mateus no capítulo 6, os versos de 5 ao 13. Que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui a ver o discurso que o Senhor Jesus fez, explicando aos discípulos como se deve orar. E hoje nós temos, através da palavra, através da Bíblia, essa oração. Mas essa oração, como eu falei, não é propriamente dito o que está entre aquelas palavras. Há algo mais para além daquilo que está naquelas palavras. E isso é o que nós vamos estudar hoje, através deste estudo bíblico. Nós já sabemos que orar é comunicar com Deus, orar é se relacionar com o Pai, através do Filho de Jesus, através de Jesus Cristo, que é o mediador entre os homens e Deus. Em João, no capítulo 6, o verso 14, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o nosso intermediador, não é? É por intermédio dele que nós chegamos ao Pai. Eu quero deixar aqui 3 pontos básicos para darmos início neste estudo. A oração não é uma exibição. A oração não é um ato de exibicionismo para atrair aplausos. No verso 5, Jesus fala de algumas pessoas que ele chama de hipócritas em relação à sua maneira de orar. Vamos entender porquê. Os mestres da lei, sobretudo a classe dos fariseus, eram pessoas que gostavam de se mostrar aos outros, gostavam de mostrar às outras pessoas de que eles eram as pessoas mais santas, as pessoas mais dedicadas na oração. Eram aquelas pessoas que faziam, na verdade, uma oração por aparência, porque eles gostavam de atrair uma plateia, eles gostavam de atrair a atenção das pessoas. E Jesus diz que eles são hipócritas porque eles mostravam fazer uma coisa ou ser uma coisa que não era verdade, porque na verdade eles não estavam a buscar a Deus. Eram pessoas que se achavam os mais perfeitos e justificados. E nós temos esse exemplo em Lucas, no capítulo 18, o verso 10 ao 14, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que assim mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que assim mesmo se humilha será exaltado. Então, a referência que Jesus aqui faz na questão de orar nas praças, de orar nas esquinas, nas ruas, não quer dizer que nós não possamos fazer, não é? Porque o que conta é a intenção do nosso coração. A própria palavra fala que nós devemos de orar em todo o tempo. Então, se é em todo o tempo, nós podemos orar nas esquinas, nas ruas, nas praças, não importa. O que importa é que nós não o façamos para mostrar aos outros que estamos a fazer algo na intenção de querermos mostrar que somos santos, ou que somos mais santos, ou que somos mais puros do que os outros. É nesse sentido que o Senhor Jesus está a falar. Nós devemos de orar em todo o tempo, e é isso que a Bíblia nos ensina, conectar-se com o Pai o tempo todo. O segundo aspecto é a oração, é intimidade e afetividade. No verso 6, Jesus diz para entrar no quarto, em algumas traduções fala entrar no seu aposento. E este compartimento, na verdade, segundo a tradição do grego, vem da palavra tameion, que é, na verdade, uma espécie de uma sala privada que as casas tinham. Era um lugar secreto. Seria uma peça onde se guardavam as coisas que não tinham muita utilidade, não é? As coisas que não tinham grande uso, ou as coisas velhas. Seria como se fosse um arrumo ou uma despensa onde se guardavam as coisas que não tinham utilidade no nosso dia a dia. E Jesus faz uma referência acerca desta peça, desta casa, em dois sentidos, por dois motivos. Primeiro, porque era um lugar secreto. Ali não havia distração de pessoas, ali não havia afluência de pessoas, era um lugar reservado que a pessoa não era vista por ninguém. A pessoa estava ali, entrava naquele aposento, ela entrava em comunicação no relacionamento com Deus, e ela estava ali no seu esconderijo com o Senhor, não é? Na verdade, como diz a Bíblia, o que aparece no secreto, Deus o exalta em público e o honra. Só os humildes é que entendem este mistério. O ponto 2, o sentido do quarto, ou o segundo sentido do quarto que Jesus fala, é que Jesus, na verdade, ele é magnífico quando ele apresenta estas entrelinhas. É que quando ele mostra as coisas que nós não vemos, ou quando nós não vemos as coisas, ele nos mostra, faz-se luz na nossa mente. Quando ele se refere a esta peça da casa, que é o lugar, como eu já falei, onde normalmente se arrumavam as coisas que não tinham grande interesse, lixo, não é? Quando falo lixo, não é o lixo de restos de comida, estou a falar lixo de coisas que não prestam, não é? Os nossos arrumos, é como se fosse uma cave, não é? Como se fosse um compartimento que tudo que a gente não presta, a gente põe lá para dentro. Mas Jesus, quando faz essa ênfase, ele está a referir-se ao nosso coração. Porque, na verdade, se nós olharmos para o nosso coração, para o nosso interior, quantas coisas ruins nós temos dentro de nós, quantas mágoas, quantos sentimentos nós guardamos dentro de nós, coisas que vêm do passado, não é? Perdão mal resolvido ou perdão não liberado, pecados que ainda não foram confessados, são, na verdade, situações que ficam pendentes por resolver e que estão guardadas no nosso coração, que é, nesse sentido, o nosso quarto. E isso impede de nós sermos prósperos, impede de nós sermos abençoados, impede até mesmo de nós sermos livres. E essa pessoa, ao entrar nesse lugar, agora estou-me a referir à peça da casa, ela se depara com aquela desarrumação, ela se depara com um monte de coisas que vê que estão ali, que não estão arrumadas ou que estão ali por excesso, e ela olha para si mesma, ela olha para dentro de si mesma. Aí ela vai ver que precisa também de arrumar a sua casa, que ela precisa de arrumar o seu coração, não é? Tirar as coisas velhas para fora. E esse é o momento de falar com Deus no seu quarto, olhando para si mesmo, vendo que tem coisas que estão para se resolver, apresentá-las a Deus, que Deus vê que está em secreto, Ele vê, Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde. Então,
A pergunta que eu faço é: e hoje? E nós? Será que este ensino de Jesus também se aplica à nossa vida, ao nosso dia a dia? É claro que sim, porque o quarto ou esse aposento, essa bagunça que nós vimos, é a nossa vida, é o nosso coração. Não se referia somente àquilo que Jesus estava a falar para os seus discípulos. Ela é para hoje. Essa palavra é para os nossos dias. Essa palavra é para a sua vida, é para a minha vida. E quando Jesus fala nesse quarto, é também no sentido de ser um lugar íntimo. Quando ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta, é um lugar íntimo. E qual é o lugar íntimo que nós temos na nossa casa? É o nosso quarto. E dentro do nosso quarto existe a cama do casal, que na verdade também é um altar, é o altar do casal. E esse é o lugar em que nós temos mais intimidade com Deus, é quando nós entramos no nosso quarto. Tem pessoas que dentro da sua casa têm uma condição de ter um espaço, de ter um quarto, de ter um escritório. É uma peça reservada só para a oração, onde quem tem essa possibilidade faz estudo bíblico, mas é só para quem tem mesmo. E muitos deles chamam o quarto de guerra, não é? O quarto onde eles estão ali, onde eles oram, buscam, intercedem. E esse é um quarto específico para isso. Não é? Existem outras pessoas que não têm essa condição, então usam o quarto normal da casa. Agora, tem algumas exceções, é claro, porque há uns que preferem o quarto, há outros que preferem outras peças da casa, mas quando Jesus se refere ao quarto, mais uma vez eu digo, quando ele se refere ao quarto, ele se refere ao nosso coração. Ele se refere a nós olharmos para nós mesmos. Fecha a porta do teu quarto, fecha-te em ti mesmo e abre-te para o Senhor, para que Ele que te vê no secreto, Ele possa ver o que está para ser lapidado no teu coração, o que precisa ser limpo, o que precisa de ser extraído para fora, esse mal que precisa ser expulso do teu coração, ele possa ser limpo, ele possa ser purificado e a tua vida possa ser santificada. O terceiro ponto que eu quero falar é: a oração é uma expressão magnífica da paternidade e realeza. Não é? O verso 7 e o verso 8, Jesus muda a configuração dos personagens. Ele agora já não chama as pessoas de hipócritas. Ele agora refere-se aos gentios, que eram os pagãos. Na época de Jesus, sobretudo em Jerusalém, havia muitos habitantes que estavam ali, que era de outras culturas, que era de outras religiões, que era de outras cidades, outras nações, mas que serviam a outros deuses. Estes pagãos, eles praticavam coisas impuras aos olhos de Deus. Eles faziam rituais oferecendo os seus próprios corpos como sacrifício de sacrilégio, escortaçando o seu corpo com flagelos, usando objetos cortantes, a ponto de ficarem feridos e fragilizados pela perda do sangue. Tudo isso era feito com rezas repetitivas, até que as suas divindades se manifestassem. E era assim a prática do paganismo. Jesus e os seus discípulos conheciam essas práticas. Por isso Jesus chamou a atenção para essa referência de não usar de vãs repetições. Quem praticava este ritual eram os profetas de Baal, que nós vamos ver lá no Antigo Testamento. Na época de Elias, nós vamos ver que está em 1 Reis, no capítulo 18, verso 26 ao 29. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até à hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então era costume, entre os povos pagãos, fazer essas lacerações do seu corpo, não é? Tanto por um sinal de luto, como também para a adoração, uma questão de adoração idólatra. E este costume ele teve origem na Síria e ainda hoje é praticado em algumas nações
pelos pagãos. E isto está sendo considerado como a purificação dos seus pecados, não é? O único meio pelo qual nós somos purificados é através do sacrifício de Jesus, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aí, esse é o único meio, é o único sacrifício aceitável. É um sacrifício que é para toda a eternidade. É um sacrifício de que nós não temos necessidade, nem mais ninguém tem necessidade de sacrificar a sua própria vida, sobretudo com flagelos, com sangue. Então, embora ainda tenha acontecido esse sacrifício de Jesus depois que Ele falou aos discípulos sobre esta oração base, esta oração modelo, o seu sacrifício foi depois, mas Ele já estava a dizer para os discípulos: vocês não precisam de fazer essas coisas, não há necessidade de vocês fazerem a prática dos pagãos, fazer as vãs repetições, usar os vossos corpos como sacrifício, flagelos, escortaçar os vossos corpos. Mas eles ainda não tinham entendido, ou ainda nem sequer sabiam, de que Jesus iria ser o sacrifício vivo para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Então Jesus fala acerca dessas repetições, dessas vãs repetições. E muitas pessoas consideram as rezas dos católicos uma prática de vã repetição. Mas será que podemos desconsiderar isso? Eu quero dizer que, no meu ponto de vista, sim. Porquê? Porque se nós pensarmos bem, nós cristãos evangélicos, nós fazemos orações a Deus que muitas das vezes elas são meras repetições. Mas nós não vemos o erro. Achamos que estamos a fazer as coisas corretas, achamos que nós estamos a ser os corretos, os justos, mas também estamos a fazer vãs repetições. Quantas vezes nós oramos a Deus pedindo coisas sempre no mesmo sentido, repetindo sempre as mesmas coisas? Pedimos e não agradecemos, adoramos e não nos arrependemos, intercedemos, mas não adoramos. Ou seja, falta um equilíbrio nessa oração, falta um nível estável nessa oração. E isso, faltando na nossa oração, estamos a fazer vãs repetições. E na verdade, o que Jesus veio mostrar através da sua oração é o equilíbrio da nossa oração. O modelo da oração de Jesus é o equilíbrio para as nossas orações, para a nossa forma de conversar com Deus. Foi por essa razão que Ele nos apresentou a oração modelo, que é uma oração cheia da graça do Senhor, uma oração de adoração, uma oração de arrependimento, de intercessão, glorificação, e ela é completa. A oração de Jesus é uma base arquitetada, é uma estrutura de oração para as nossas vidas. Mas primeiro vamos ver aqui três tópicos de três tipos de oração que nós conhecemos. Existe a oração de adoração, a oração de arrependimento e a oração de intercessão. A oração de adoração nós podemos ver no Salmo 138, o verso 1 ao 8, que diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, e estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Esta é uma oração de adoração. É uma oração específica para proclamarmos quem Deus é, o que Deus é, o que Ele fez por intermédio das nossas vidas, o que Ele fez por Jesus, por nós, e é uma oração que inclui também gratidão. A segunda oração é o arrependimento. Isaías, capítulo 6, o verso 5, diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A oração de arrependimento é particularmente usada quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós pecamos.
e quando nós sentimos que ou achamos que estamos perdidos sem Deus. Serve de perdão para os nossos pecados. A terceira é a intercessão, a oração da intercessão. Salmo 109, verso 1 e 2. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do seu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Portanto, a oração de intercessão é uma petição para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas e até mesmo pelos nossos inimigos. Algumas pessoas, elas perguntam como Deus fala, como Deus pode falar. E de certa forma Deus fala connosco. Então, já foi aqui referido que a nossa oração é dialogar com Deus, é conversar com Deus, é falar com Deus. Ora, falar com Deus, conversar com Deus, com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, significa que nós temos a ter um diálogo. Há um diálogo que está a ver com duas pessoas. E quando existe um diálogo com duas pessoas, tem uma que conversa, que fala, e tem a outra que escuta. E depois, como é uma conversa, esperemos que a outra pessoa também fale e nós ouvimos. Isso é um diálogo. E eu quando falo com duas pessoas é o mínimo. Pode ser mais que duas, mas estamos aqui a usar o termo de duas pessoas. E quando nós falamos com Deus é exatamente a mesma coisa. Só que com Deus nós fazemos facilmente uma coisa que não deve ser feita. Que nós falamos com Deus, mas rapidamente saímos da oração e não ouvimos Ele falar, ou não deixamos Ele falar. Nós não damos a oportunidade que Ele fale connosco. Ao falar com Deus, nós temos a certeza que Ele nos ouve, assim como a outra pessoa também nos ouve quando nós falamos com ela. Só que o problema é exatamente esse. Nós somos movidos por um ambiente que tem que ser feito tudo tão rápido, que a nossa forma de estar com Deus, até a nossa oração, ela é corrida. Não há um tempo em que nós paramos, em que nós estamos só com Deus, orando, clamando, adorando, de forma serena, de forma calma, tranquila. Tudo é feito com pressa. E ao mesmo tempo que tudo é feito com pressa, nós terminamos o nosso tempo de estar com Deus e viramos costas. E Deus que quer falar connosco, nós não damos essa oportunidade. É como se nós ouvíssemos alguém falar, alguém que está falando, né, na nossa frente, e a pessoa acaba de falar e nós viramos costas, porque a conversa não interessa e a pessoa fica na expectativa que nós demos a nossa opinião. Assim é Deus. Deus quer dar a sua opinião e nós não damos essa oportunidade. A questão que eu quero falar é exatamente que nós muitas das vezes, fazemos de Deus como que um escravo, porque nós entramos no nosso aposento, nós falamos com Deus, nós descarregamos todos os nossos problemas nas mãos de Deus, nós dizemos tudo o que se passa, o que vai na nossa alma, o que vai no nosso coração, nós depositamos tudo aos seus pés e as nossas petições, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, os nossos desejos, os nossos problemas, como que se Ele fosse obrigado a dar-nos aquilo que nós pedimos, como que se Ele fosse o nosso escravo, na verdade, entre aspas. Porque nós estamos a pedir a Deus coisas, estamos a falar com Deus e nós não esperamos a sua resposta. Não há reverência em relação ao nosso tipo de oração. E esquecemos que Deus está ali, que também nos ouve, que atura as nossas lamechas, os nossos choros. Não é? Mas se não, na verdade nós dizemos que Deus pode todas as coisas na minha vida, será que então Deus não pode ouvir e responder? Se realmente Ele pode tudo em nós, será que Ele também não pode falar connosco? Pois é aí é que está o problema. Nós ignoramos a parte de Ele ouvir. Aliás, nós ignoramos a parte de Ele falar. Damos atenção para que Ele ouça, mas ignoramos a parte em que Ele quer falar connosco. E eu quero dizer que Deus fala connosco
por diversas maneiras. Eu vou apresentar aqui algumas. Deus fala connosco através de pensamentos. Quando nós oramos, surgem pensamentos que não são nossos, não tiveram origem em nós mesmos, mas eles chegaram até nós. Isso é Deus falando connosco. Por exemplo, nós estamos orando por alguém, por uma pessoa. E durante esse período que estamos a orar por essa pessoa, vem à nossa mente outra pessoa. E quando vem à mente outra pessoa, é porque Deus quer que a gente fale por essa pessoa. Que a gente ore por essa pessoa. Que a gente nomeie essa pessoa na oração. Que a gente interceda por essa pessoa. Ainda que na nossa mente a gente ache ou pense que ela não está a precisar da nossa oração, mas Deus sabe. E esse pensamento é um pensamento que vem à nossa mente, que é Deus que colocou para nós orarmos. Deus fala através de sentimentos. E isto aqui é um ponto que pode até ser perigoso. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes nós estamos em oração ou estamos orando e surgem sentimentos em nós que não vêm de Deus? Teremos então que ter o discernimento das coisas, entender, discernir quais são os nossos sentimentos e os sentimentos da carne, os sentimentos do homem, não é? E como fazer isso? Para discernir é necessário conhecer a palavra. Para discernir é necessário ter o relacionamento com Deus, para que a gente não se deixe enganar por nós mesmos. Se esses sentimentos vêm da parte de Deus, nós sentimos paz, sentimos segurança, sentimos tranquilidade. Mas se esse sentimento é contrário, então é um sentimento de engano, não é? Deus não gera dúvida no nosso coração, Deus não gera insegurança ou medo. E esses sentimentos, eles estão ligados aos nossos achismos, àquilo que a gente acha, àquilo que a gente sente por nós mesmos. Um dia Jesus disse que o bom pastor ouve as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Então, conhecendo a voz do Espírito Santo, a voz do bom pastor, jamais seremos enganados. Aí nós entendemos de que a voz que estamos a ouvir ou o que estamos a sentir vem de Deus. Deus fala através da Bíblia. Na maioria das vezes, Deus fala através da sua palavra. No momento de oração, devemos pedir a Deus que nos fale através da sua palavra e que confirme aquilo que nós oramos. Poderá acontecer que a resposta certa não vem na hora, mas no decorrer do tempo, no decorrer dos dias ou no decorrer das próximas horas, o Espírito Santo vai levar você a encontrar a resposta na palavra, acerca do assunto que você expôs, acerca das suas questões, das suas dúvidas. Deus irá mostrar toda a sua vontade através da palavra. Amém? Então, vamos agora passar para a explicação da oração do Pai Nosso. Isto foi só uma introdução que eu fiz em relação àquilo que o Senhor Jesus também nos ensinou. Então vamos aqui agora passar para a oração do Pai Nosso, que é muito importante. Ao estudar este modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, e depois de adquirirmos este conhecimento, ou o conteúdo deste conhecimento, a nossa oração do Pai Nosso vai fazer um sentido na nossa vida diferente daquilo que ela tem feito até agora. Sobretudo para aqueles que oram o Pai Nosso. Infelizmente são poucos os líderes que ensinam ou explicam esta oração. Não mostram a riqueza que há no profundo desta oração, porque esta oração tem muita riqueza. Por isso tem muita gente que não faz caso para o Pai Nosso, até porque acha que é uma vã repetição, não é? Depois que é aberta a nossa mente em relação a este assunto, nós vamos entender que esta oração tem muito valor, tem até muito mais valor do que certas orações que nós fazemos. Claro que eu não estou a desclassificar ou desvalorizar as orações que nós fazemos, mas quando entendermos o sentido do que é o Pai Nosso, a nossa oração, ela terá outro objetivo, ela terá outro sentido. E Jesus nos ensina para orarmos assim, Pai Nosso. Portanto, a oração começa com Pai Nosso. Aqui trata-se de relacionamento, afetividade, paternidade. Ao vermos Deus como nosso Pai, logo automaticamente nos sentimos na condição de filhos. Sendo Deus como uma divindade que Ele é, e sendo Ele o nosso Pai,
A nossa forma, a nossa maneira de vermos, de imaginarmos Deus, ela nos deixa mais tranquilos. Porquê? Porque se nós olharmos para Deus como sendo o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo o Deus nosso Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas se não for na condição de paternidade, nós vamos ter na nossa mente uma ideia de que o Deus que nós servimos é um Deus ditador, é um Deus que sabe ditar as suas leis, que é um Deus que vem com o seu cajado quando nós corrigimos, para nos corrigir quando nós cometemos algum erro, é um Deus que vem para nos punir. Mas quando nós olhamos na condição de que o nosso Deus é o nosso Pai, Ele vem também com o seu cajado, sim. Ele vem com a sua punição, Ele vem com a sua forma de nos corrigir, mas Ele é um Deus de amor, é o nosso Pai. E nós entendemos que um pai jamais vai ferir um filho, a ponto de nós ficarmos com medo. Por isso é que Jesus fala Pai Nosso. É no sentido de ser o nosso Pai. O nosso Pai tem carinho por nós. O nosso Pai tem amor por nós. O nosso Pai nos ama. Segunda parte, que estás nos céus. Aqui é um ato de reconhecimento de que realmente Ele é o Deus eterno, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus omnisciente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus omnipresente, que está presente em todos os lugares, omnisciente, que tem todo o conhecimento e sabedoria, omnipotente, que tem todo o poder. Ponto 3 é santificado seja o teu nome. Adoração a Ele, não é? Como diz em Isaías, que os santos proclamam santo, santo, santo é o Senhor. Esta é a sua característica, este é o seu caráter, é ser santo. Mas aqui tem algo profundo para nós aprendermos. Porque Jesus diz, seja santificado. A questão é, Deus não é santo? Deus é santo. Então porquê é que Jesus nos diz, seja santificado? E porquê é que Jesus não diz, é santificado o teu nome? Sempre que nós oramos o Pai Nosso, nós devemos de referenciar este fato, seja santificado. E nós vamos entender porquê. Tem algumas teorias que dizem que o seu nome foi profanado, ou é profanado, derivado à pronúncia, porque nós, na nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, e não só, mas sobretudo na nossa língua portuguesa, nós pronunciamos errado o nome de Jesus. Mas isso não vem ao acaso. A Bíblia, ela vai nos explicar porque é que Jesus diz, santificado seja o teu nome. Ele está a julgar para o futuro. Aí nós vamos ver em Isaías, no capítulo 52, o verso 5. No Velho Testamento. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Agora no Novo Testamento nós vemos uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, o verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A profanação, ela começa quando? Ou ela começou quando? Ela começou quando os judeus eles foram levados cativos para a Babilónia. E daí continuou com os israelitas, quando eles foram dispersos pelas nações, sobretudo a partir da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eles falavam de Deus, mas as suas obras eram más. Não é? Os gentios ouviam falar de Deus na vida deles, mas ao olhar para as suas vidas não havia testemunho. Ou seja, o testemunho não era bom a respeito do que eles falavam. As pessoas então, os gentios, blasfemavam o nome de Deus. Não é? Isto é fácil de nós entendermos esta matéria. É como nós dizermos que somos filhos de Deus, somos cristãos, somos crentes, e dizemos isso para um ímpio. Dizemos isso para uma pessoa que não conhece a Deus, que não serve ao Senhor como nós. Elas vão olhar para nós. Se nós não tivermos boas obras, elas vão blasfemar o nome de Deus por intermédio de nós, ou por causa de nós. E é isso que o Senhor está a explicar. Então, Judá e Israel são chamadas de prostitutas por causa de servirem outros deuses. É também uma atitude em que eles blasfemaram o nome do Senhor. E isso está em Jeremias capítulo 3, o verso 8. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Então, uma vez que o povo de Deus profanou o seu nome por estas razões,
Ele mesmo disse que iria santificar o seu nome. Isaías capítulo 29, verso 23. Mas quando ele vir seus filhos, obras das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Então nós vamos entender melhor o que Deus quer dizer com isto. Desde o início da criação, lá em Adão, desde o tempo em que Deus fez essa aliança, uma aliança com Noé, com seus filhos, passando pelas promessas que Deus fez a Abraão, para Isaac, para Jacó, juntamente com Moisés, com Davi, Jesus e os discípulos ou os apóstolos, Deus tem vindo a realizar a obra das suas mãos. E através dessas obras realizadas que estão escritas e que nós vemos, nós santificamos o nome do Senhor. Mas haverá um tempo em que o próprio Deus, Ele mesmo, é quem vai santificar o seu próprio nome. Por isso é que Jesus fala, santificado seja o teu nome. Aí vamos entender esta questão, o porquê de julgar o santificar para o futuro. Ezequiel capítulo 36, o verso 22 e o verso 23. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes, está aqui a profanação que eles fizeram em relação ao nome de Deus. Profanastes entre as nações para onde fostes. E eu, isto é Deus a falar, santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, quando é que Deus vai fazer isso? Será na guerra de Gog, ou na batalha de Gog e Magog, quando ele reinar quando ele lutar contra o reino da besta. Então, o nome de Deus, ele está entre nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte do seu reino. Por isso é que nós somos um povo que se chama pelo seu nome. E cada um de nós tem o selo de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios, o capítulo 1, o verso 20 ao 22. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós estamos selados com o selo de Cristo Jesus. Nós santificamos o nome do Senhor quando nós santificamos a nossa vida. Quando a nossa vida ela não está a ser santificada, o nome do Senhor está a ser profanado, porque nós estamos a ser hipócrita, como aqueles hipócritas que nós vimos no início desta matéria, que Jesus se referenciou. Então a nossa vida tem que ser santificada, para que através da nossa santificação, o nome do Senhor seja santificado. Qual é então o processo da santificação? Santificar o nome de Deus é lutar contra as obras da carne, é mortificar essas obras e vivificar as obras do Espírito. Aí vamos entender quais são as obras da carne. Isso vemos em Gálatas capítulo 5, o verso 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então estamos a ver aqui já o reino de Deus aqui incluído. Agora temos aqui as obras do Espírito. As obras do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estas obras do Espírito são as que fazem parte ou devem estar na nossa vida de santificação para fazer parte do reino de Deus. As obras da carne
Os que cometem as obras da carne, os que praticam as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Então estamos a falar aqui de um reino, que é o reino de Deus. E esse reino de Deus é um reino santificado. E ele é santificado através da nossa vida. 3 pontos importantes acerca da santificação do nome de Deus. Primeiro, Deus vai santificar o seu nome de maneira individual, usando cada um de nós. Usando a minha vida e usando a sua vida. Ele é quem realiza a obra através da nossa vida como igreja. E aqui igreja, eu estou a falar no sentido individual. Aqui estamos a apresentar ainda no sentido individual. Nós fazemos o que está ao nosso alcance para fazer, e aquilo que nós não conseguimos fazer, ou aquilo que nós não podemos fazer, porque está fora do nosso alcance, é Ele quem realiza. Porque Ele faz o impossível na nossa vida. Isto é fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito. Outro ponto acerca da santificação do nome de Deus. Ponto 2. Deus vai santificar o seu nome de maneira coletiva, usando a igreja. Aqui é a igreja corpo de Cristo. O primeiro ponto é como membro. Eu sou membro do corpo. O segundo ponto é o corpo completo. E quando será isso? Será no dia da glorificação, isto é, da ressurreição dos santos e ao mesmo tempo do arrebatamento. Será aí que Ele vai santificar o seu nome. Deus vai santificar o seu nome diante dos olhos de todas as nações. Porque a palavra de Deus fala que naquele dia, ou seja, quando se der esse grande evento, aí todo o olho verá. E quando aqui fala que todo o olho verá, será que o seu nome será santificado. Vai ser esse momento. Porque muitos vão prantear esse dia. Vão prantear porque perderam a sua salvação. Então o ponto 1 e o ponto 2 já deram início desde a implantação da igreja, desde os apóstolos, desde o início da igreja. Ocorre nos dias de hoje e ocorrerá até à batalha do Armagedom, quando ele destruir o reino da besta, não é? O reino de Satanás. Até lá o seu nome continuará a ser blasfemado entre as nações. Porque aqueles que não aceitam Jesus, ou aqueles que são de Cristo, mas que não estão a fazer as boas obras e estão a difamar o nome do Senhor, Deus está a ser blasfemado. Por isso temos que ter em atenção que as nossas obras elas sejam boas e que a nossa vida, nós dizermos que somos cristãos, tenhamos boas atitudes, que não venhamos a escandalizar o nome do Senhor. Continuando a oração, fala, venha ao teu reino. Aqui fala sobre soberania. Se Jesus já havia chegado e anunciou o seu reino, por que é que ele agora diz, venha ao teu reino, apontando o reino dele para o futuro? Não é? Muita gente coloca essa questão. Não, mas se João Batista anunciava que o reino de Deus é chegado, se Jesus também anunciava o reino de Deus é chegado o reino dos céus, por que é que ele na sua oração disse, venha ao teu reino? Ele poderia dizer aos discípulos, o teu reino está aqui, o teu reino já veio, mas ele aponta mais para a frente. Porquê? Porque de facto nós carregamos o reino de Deus em nós. Nós carregamos o seu reinado em nós. Não é? Mas nós o fazemos sem o rei presente, visível aqui na terra. É essa a diferença. Por isso venha ao teu reino, aqui está a apontar para um momento em que acontecer o Armagedom, naquele momento em que acontecer essa batalha, naquele momento em que a igreja com Cristo pisará a cabeça da serpente, aí será implantado o reino de Deus sobre a terra. Aí será o reino, por isso é que quando nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos, venha ao teu reino, nós estamos precisamente a pedir que o seu reino venha, que ele volte rápido. Nós estamos a pedir que ele venha reinar. Ele já reina em nós, mas não está presente em nós, literalmente. Então nós quando estamos a dizer, venha ao teu reino, estamos a apontar para o reinado milenar, para o reinado do milénio, para o reinado da eternidade. Amém? Dá para entender? Aleluia. Portanto, só depois disto é que acontecerá a outra parte de oração. Que a outra parte da oração diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Também é preciso entender o que é que isto quer dizer. Aqui trata-se do universo, não é? Universalidade. Através da sua igreja, como reino de sacerdotes que nós somos, que eu já expliquei, em Cristo Jesus, a vontade de Deus ela tem vindo a ser feita ao longo dos anos, mas ela não está feita na plenitude. Exatamente por esse motivo. Porque a vontade de Deus, qual é que é a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa,
perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus no seu reino é justiça, paz e alegria. E a vontade de Deus ainda não está a ser feita na sua plenitude, porque ela só será feita quando a igreja governar com Cristo, de forma literal. E isso acontecerá, como eu já falei, depois da batalha do Armagedon, que é quando a igreja Cristo irá reinar por 1000 anos. Aí será a plenitude da vontade de Deus. Aí poderá-se dizer, é feita a vontade na terra, assim como é no céu. Porque a vontade de Deus no céu, ela é plena. E ela vem vindo a ser feita na terra, de modo que pausadamente, ou de modo que fatiadamente. Ela não está a ser feita ainda na sua plenitude. Então, detalhe, quando Deus ressuscitar os salvos, e no mesmo instante que arrebatar a sua igreja, então aí Ele vai estabelecer o seu reino na terra. Aí estará-se cumprindo o sonho de Nabucodonosor. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Aquela estátua que tinha a cabeça de ouro e tudo mais. Aí, no sonho de Nabucodonosor, havia uma pedra que vinha do céu, que batia nos pés da estátua e que desmoronava a estátua, fazendo ali um grande monte, não é? Essa pedra que o rei sonhou e viu, essa pedra nada mais nada menos é que o reino de Deus, que vai se formar. Ele vai destruir a estátua representa os reinos, aí vai destruir a estátua, vai se formar aquela montanha que vai encher toda a terra, através do povo de Deus glorificado para governar. Portanto, é quando nós oramos e pedimos, venha o teu reino, nós temos que ter na nossa consciência de que nós estamos a pedir a Ele que Ele volte logo para reinar. Não é como diz em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que nós estamos a pedir. Portanto, é um facto importante quando nós oramos esta parte do Pai Nosso também, dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Então nós estamos a dizer, apressa-te, Senhor. Agora, há um ponto importante aqui. Para nós pedirmos ao Senhor que Ele se apresse para vir, a nossa vida tem que estar no altar. A nossa vida tem que estar santificada. Para que não fiquemos... para que não venhamos a pedir que Ele volte, e Ele vem, e a nossa vida está perdida. A nossa salvação, ela não é alcançada. Então, através destes acontecimentos, Deus vai reivindicar o seu nome, dando cumprimento a toda a profecia, a toda a palavra profética. Isto nós podemos ver em Jeremias, o capítulo 31, do verso 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, aliás, invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Aqui é o cumprimento da palavra, será exatamente quando o seu reino vier. Quando ele reinar, será o cumprimento da palavra profética. Isaías capítulo 37, o verso 16. Isaías 37, o texto é do 16 ao 28, mas eu vou saltar alguns versículos, que vai ser o versículo 16, 17, 22 e 27, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. E deles farei uma grande nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações,
Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em Apocalipse, capítulo 21, verso de 1 a 3, a visão de João. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então só depois de todas estas coisas acontecerem, estará concretizada a parte da oração, seja feita na terra como é no céu. Aqui haverá plenitude da concordância entre céu e terra, porque a cabeça do corpo, que é Messias, estará reinando na terra com a igreja. Até aqui nós vimos a parte escatológica desta oração, não é? A parte que aponta para o futuro, a parte que se refere a Deus e aos seus santos. Vamos agora para as coisas mais práticas que se refere a nós. Então, a palavra de Deus continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui fala de petição de necessidade. Deus supra as nossas necessidades. Ele dá-nos a provisão de todas as coisas, todos os dias, seja em que área for, através da sua graça e sabedoria. Nós devemos entender uma coisa importante nesta parte. Uma vez que já entendemos que a oração do Pai Nosso, ela nos remete para um reino futuro, nós não podemos fazer parte do reino deste mundo, deste sistema, porque o Senhor Jesus, ele explica isso em Mateus capítulo 6, o verso 19 ao 21, o verso 24 ao 34, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, talvez você esteja a perguntar: mas será que eu não posso fazer projetos? Será que eu não posso fazer planos? É claro que sim. A Bíblia não está a dizer o contrário. Agora, o que Jesus está a enfatizar é acerca do coração, porque nós não devemos deixar estas coisas tomarem o lugar de Deus na nossa vida, para que a gente não venha a perder a nossa salvação. Amém? Seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui trata-se de arrependimento, favor. A nossa carne, ela tende a fazer as obras más, e por vezes nós temos más atitudes, através de palavras que nós pronunciamos, através de a nossa maneira de falar, através de pronúncias que nós falamos que ferem as pessoas, pronúncias menos adequadas, menos apropriadas, que ferem o homem,
e não honram o nome do Senhor. Por isso devemos pedir perdão a Deus e saber perdoar também. Certa vez Pedro, ele perguntou para Jesus, Mateus capítulo 18, verso 21 ao 22, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, até 70 vezes 7. Aqui tem mistério. Porquê é que Jesus falou 70 vezes 7? Às vezes as pessoas pensam, temos que perdoar 490 vezes. Será que Jesus falou nesse sentido? Perdoar 490 vezes? Depois, quando der 491, já não preciso de perdoar? Não. Aqui Jesus ele está a falar 70 vezes 7, que ele vai se remeter para as 70 semanas de Daniel. Jesus disse exatamente isso até ao fim dos tempos. Quando Jesus fala 70 vezes 7, é sempre até ao fim dos tempos, até à consumação dos séculos. Do mesmo jeito que Deus usa de misericórdia para conosco, a palavra de Deus fala que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Assim Jesus estava a falar para os discípulos, perdoai aos vossos inimigos, aos que vos perseguem, perdoai aos que vos fazem mal, sempre, até ao fim de tudo. Não adianta nós pedirmos perdão e não liberar perdão para quem nos magoou. Isso não agrada a Deus. É dando que se recebe, também se enquadra nesta parte do perdão. Me perdoa assim, com a mesma medida que eu perdoo. Se eu perdoo pouco, sou pouco perdoado. Se eu perdoo muito, sou muito perdoado. Assim, o perdão de Deus ele é completo na nossa vida. Jesus apontou para as 70 semanas de Daniel, porque no final de todas as coisas que eu já falei atrás, acerca do reino, no final será o fim do pecado, portanto haverá o fim do pecado. No final haverá a expiação da iniquidade. No final irá ser cessada a transgressão e a justiça eterna será implantada. Aleluia. Por isso é que Jesus aponta 70 vezes 7, o número de vezes que devemos de perdoar o nosso irmão. No reino milenar haverá paz, alegria e justiça. É a vontade de Deus feita através de nós. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Fala-nos de proteção. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós somos tentados todos os dias. Não é? O nosso adversário, ele quer a todo custo, de toda a maneira, nos fazer pecar contra Deus. Os momentos que mais pecamos é exatamente quando nós estamos sozinhos. São pensamentos que vêm à nossa mente a respeito do nosso irmão, a respeito daquela pessoa que nós não gostamos, e nós ficamos carregados com esses maus pensamentos. São coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, mas o Senhor Jesus ele prometeu que iria estar connosco, estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E quando Ele prometeu, Ele está connosco, Ele nos ajuda a sermos mais que vencedores nessa área, nesse momento. Ser santo nos tempos que nós vivemos não é fácil, sobretudo nos dias em que nós temos o pecado diante dos nossos olhos. Mas ainda assim nós devemos de lutar pela santidade de vida. Nós devemos de procurar ter um módulo de santidade de vida, evitando cair em pecado, vigiando e orando todo o tempo. E estes 3 pontos eles são inseparáveis. Vigiar, orar em todo o tempo. São 3 pontos inseparáveis. Porquê? Orar todo o tempo e não vigiar todo o tempo, uma hora a pessoa cai. Orar sem ser todo o tempo e vigiar todo o tempo, a vigilância não vai ter força suficiente para impedir a queda. Orar e vigiar vai tentar ou vai tender que a pessoa caia, porque não orou e não vigiou o tempo todo. Então, repetindo, orar, vigiar todo o tempo, devem ser estas 3 bases para que nós venhamos a fazer parte do reino de Deus, para que não venhamos a cair, para que não venhamos a pecar e fazemos parte do reino eterno. Para terminar, teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui fala de fé, fala de reverência, fala de eternidade. A oração termina anunciando o que Deus é. Repare como a oração começou, Pai Nosso, refere-se à paternidade e refere-se à realeza também, que Ele é o nosso Pai Celestial, é o Deus de todas as coisas, é o Deus do universo. E a oração termina do mesmo género, termina dizendo,
teu é o reino. Não é? Fala de eternidade, fala de reverência, fala de soberania. Não é? Então, aqui também anuncia quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Teu é o reino e o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a glória, Ele é o Deus glorioso. É o Deus que toda a glória é dele. E a oração termina assim com adoração e exaltação. A capacidade de Deus, ela é muito maior que todas as minhas forças juntas. A capacidade de Deus na sua vida, ela é muito maior que todas as suas forças juntas. Então, nós desejamos o reino de Deus. Nós desejamos santificar o seu nome. E nós desejamos que a sua vontade na terra seja feita como ela é no céu. Para isso, nós temos que ter a nossa vida santificada. E nós temos que aprender a santificar o nome de Deus, o nome do Senhor, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Não ser aquele crente, aquele cristão que se diz que é cristão só porque aceitou Jesus ou só porque recebeu Jesus na sua vida. Não. Ser cristão não é só isso. Não é só carregar um nome, um título. Ser cristão é praticar as boas obras. Ser cristão é ter bom testemunho. E só dessa forma nós estamos a santificar o nome do Senhor. E aí podemos dizer: venha ao teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque no momento em que Ele vier, a nossa vida, ela está no altar, a nossa vida está purificada, santificada, a nossa vida está limpa, pronta para o encontro com o Senhor nos ares. Amém? Espero que tenha sido edificante para a sua vida este estudo do Pai Nosso. Se quiser, repita, reveja, não é, o vídeo para que você entenda melhor neste sentido da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pratique a oração. Não é uma vã repetição, conforme eu falei, é uma oração modelo pela qual nós entendemos agora porque é que se faz esta oração, qual é que é a sua intenção, qual é que é o seu intuito, e aí a nossa mente ela será aberta. Podemos fazer a oração do Pai Nosso? Sim, a partir do momento que nós entendemos realmente o que ela é. E não importa quantas vezes o fazemos, porque não é uma vã repetição, como a nossa mentalidade anteriormente ela achava, que não podíamos fazer essa oração constantemente porque era uma vã repetição. Está explicado neste estudo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz para todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.